Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao 12º dia do Vivendo a Quaresma com o companheiro de jornada do Márcio Mendes, o livro A Luta de Cada Dia. Dia 12, a paciência. Abre aspas. Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados. Com longas e dolorosas lutas sustentastes, seja tornando-vos alvo de toda espécie de opróbrios e humilhações, seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que os tiveram que suportar. Não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais esta convicção a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a paciência para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Fecham aspas. Citado em Hebreus, capítulo 10, versículos do 32 ao 38. A paciência nos ajuda a suportar as dificuldades e a esperar com confiança o tempo de Deus. Em um mundo onde tudo exige pressa, ela nos ajuda a ir com calma e a confiar sem jamais desistir. Ela é indispensável para fazermos a vontade do Senhor e alcançarmos o que Ele nos prometeu. Jesus nos assegura que é por meio da paciência que possuiremos a nossa alma. Citado em Mateus, capítulo 21, versículo 19. Entre todos os bens prometidos por Deus, o maior deles é que a pessoa não venha se perder, que não perca a alma que Deus lhe deu. Dito de outro modo, o maior tesouro que alguém pode alcançar é possuir seu próprio coração, é tornar-se senhor de si mesmo, para poder entregar-se inteiramente ao senhorio de Jesus. Mas uma pessoa tanto mais é dona de si, quanto mais paciente ela for. Você pode vencer qualquer coisa se for paciente o bastante. Descobrimos isso ao olhar para Jesus. Foi por meio de uma grande paciência que ele enfrentou as durezas da vida e sofreu uma morte terrível na cruz. Aceitou passar por isso, pois queria conquistar a nossa salvação. A condição agora para tomar posse das graças que ele obteve para nós, para vencermos toda e qualquer tribulação no poder de seu Espírito, é que temos de enfrentar com paciência serena e inabalável as aflições, os sofrimentos e as decepções da vida. O segredo é este: o paciente vencerá. Só é preciso ter o cuidado de não agir assim apenas em algumas ocasiões de sofrimento, e sim em todas. Temos que aprender a cobrir com o manto da paciência todas as situações que Deus nos enviar ou permitir que batam à nossa porta. Por exemplo, há quem aceite passar por tribulações que agreguem valor à sua imagem, que abrilhantem a sua boa fama e que, de alguma forma, lhe tragam um benefício, tais como ser perseguido injustamente por um bandido, ser castigado por ter agido honestamente, ser desprezado por seguir a Cristo ou ser mutilado ao proteger uma dama indefesa, pois em cada uma dessas circunstâncias a dor foi real, mas houve também um tipo de vitória, uma certa nobreza, pela qual aquele que sofreu será lembrado e aplaudido. Sua paciência, porém, não se deu em função dos sofrimentos que enfrentou, e sim porque almejava o reconhecimento que isso lhe traria. Quando o Espírito Santo torna alguém verdadeiramente paciente, essa mesma pessoa enfrenta com igual coragem tanto os sofrimentos que a envergonham quanto os que a exaltam. Vejam bem, as violências e grosserias que vêm de um homem ruim, de má vida, com péssimo caráter e natureza rude,
não ferem com a mesma força quanto as que vêm de pessoas boas, de gente que amamos, de nossa família ou de nossos amigos. No segundo caso, é preciso uma paciência extraordinária, sobrenatural para suportar, pois, assim como a ferroada de uma abelha dói, mais que a picada de uma mosca, os ataques de uma pessoa querida machucam muito mais que as afrontas de um canalha. Imagine então quanta dor, quantas aflições quando duas pessoas boas e que se amavam passam a se atacar por simples desentendimentos e diferenças de opiniões. A nossa paciência precisa ser como a de Jesus. A paciência de Jesus jamais se ateve somente ao mal que lhe faziam. Com isso, ele mostrou que é preciso perdoar não só o erro ou a maldade que a pessoa cometeu, mas o perdão precisa cobrir também as circunstâncias e as consequências que aquilo gerou. Você não perdoa somente o fato de o bêbado ter batido em seu carro, mas também por ter feito você perder o casamento de sua filha e machucado sua coluna, que irá doer pelo resto da vida. Não perdoa somente o adultério do cônjuge, mas também a humilhação por isso ter vindo a público, a destruição que causou em sua vida conjugal, o golpe emocional que tanto prejudicou os seus filhos, etc. Com a paciência se dá o mesmo que com o perdão. Erra nesse ponto quem pensa que pode passar por um sofrimento sem lidar com o pacote das consequências que o acompanham. Um exemplo disso é que muitos não se importariam se lhes tirassem todos os seus bens, deixando-os sem nada, desde que isso não os impedisse de educar seus filhos, ajudar seus pais e não os obrigasse a alguma condição indigna. Há quem esteja disposto a assumir os erros que cometeu, mas sob a condição de que ninguém o saiba. Outros não se importam que alguém os acuse das piores atrocidades, desde que todos estejam informados de que ele é inocente. Mas sabemos que não é assim que as coisas funcionam. E em relação às doenças e à velhice, não é raro encontrar pessoas que dizem querer não viver muito. O motivo é o medo de ficarem inválidas em cima de uma cama, provocando gastos financeiros para a família e dando trabalho para os que teriam que cuidar delas. Angustiam-se só de imaginar a cena. Algumas até não se importariam em suportar as dores e fraquezas da doença, porém não aceitam o fato de ocupar os outros com isso. Mas ser paciente na enfermidade significa aceitar estar doentes como Deus nos permitir, na altura e no lugar que Ele determinar, com as pessoas que Ele quiser que cuidem de nós e com todos os incômodos que a enfermidade nos impuser. Isso sim, é paciência de verdade. O que fazer então? Cair na indiferença, no desvazelo, simplesmente se largar? Não. Se você ficar doente, use todos os meios que Deus puser ao seu alcance para se tratar. Terapias, alimentos, repouso, médicos, remédios, etc. Pois ofende a Deus quem lhe pede a cura ao mesmo tempo que se recusa a procurar o médico e tomar a medicação. Contudo, uma vez que você faça a sua parte, confie no Senhor. Abre aspas, aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Fecha aspas, citado em Eclesiástico 2, versículo 4. Se perceber que o tratamento está tendo bons resultados, agradeça a Deus com simplicidade de coração. Se notou que, apesar dos remédios, a saúde não melhora, louve a Deus e confie nele ainda mais. Essa confiança precisa abarcar tudo o que vivemos, precisa ser aplicada a todas as circunstâncias. Numa situação em que alguém descubra algo vergonhoso que você escondia e espalhe para todo mundo, seja humilde. Reconheça o seu pecado, inclusive diga a todos que a vergonha que você está passando foi mais que merecida. Mas, se aquilo que estão falando de você é mentira, então, com toda a calma, vá e esclareça essa questão para evitar escândalos e desfazer qualquer confusão.
Caso não acredite em você, paciência. Não se preocupe demais com isso, nem se desdobre para convencê-los do contrário. Uma vez que não aceitaram sua verdade, ofereça-lhes sua humildade e não se agite. Você fez o necessário para manter o seu bom nome, agora faça o mesmo para manter a paz em seu coração. Coisa excelente é parar de reclamar do que os outros fazem contra nós. Quem reclama, em geral, acaba por falar demais, julga mal e comete injustiças. Com o coração ferido, você enxerga a maldade até onde ela não está. Caso precise desabafar com alguém ou necessite ajuda, nunca vá atrás de gente que logo toma partido, inflama-se de raiva e já começa a pensar e falar mal dos outros. Pessoas assim mais atrapalham que ajudam. Prefira alguém equilibrado e cheio do Espírito Santo, senão, em vez de acalmar seu coração, você vai se angustiar e aumentar a sua dor. Há maus conselheiros que, além de não ajudar na cura de quem os consulta, aprofundam ainda mais as feridas. Vença o mal com o bem. Lembre-se de que, sem passarmos por muitas dificuldades, não conseguiremos nada de realmente valioso neste mundo. Insista apesar das provações, pois quando elas terminarem, sobrará apenas a alegria de ter conseguido realizar seus melhores anseios. A vitória nos faz esquecer o amargor do combate, então vença. Mais do que perseguir frágeis aspirações, realize um projeto lindo e grandioso de Deus em seu coração. Trabalhe pacientemente nisso, ainda que lhe custe algumas dores, mas essas dores vão passar e a presença de Deus em sua alma encherá sua vida de uma força e de uma alegria que ninguém poderá tirar de você. Fale com o Senhor. Quais são as situações nas quais preciso ter mais paciência? Isso influencia a minha maneira de lidar com as dificuldades? O que posso fazer para me tornar mais paciente? Desafio do dia. Treine sua paciência. Pode ser algo simples, como esperar com calma em uma fila, ouvir alguém com atenção sem interromper, ou lidar com uma situação difícil sem perder a calma. Oração. Oremos juntos. Senhor Deus, Tu és a fonte de toda paciência. Ajuda-me a esperar com confiança no Teu tempo e a perseverar em meio às dificuldades. Que eu possa confiar que Tu estás no controle de todas as coisas e aceitar as situações que não posso mudar. Renova meu espírito a cada dia e guia-me pelo caminho da paciência e da paz. Amém. Abre aspas. A paciência é a companheira da sabedoria. Fecha aspas. Citação de Santo Agostinho. Como cultivar a paciência? 1. Encontre oportunidades para praticar a espera com calma e confiança e use esses momentos de espera para refletir e orar. 2. Enfrente as dificuldades com coragem e determinação. 3. Confie que Deus está no controle de todas as coisas. Entregue suas preocupações e ansiedades a Deus em oração. 4. Aceite as situações que não podem mudar com serenidade. E 5. Busque orientação e apoio de pessoas sábias e experientes. Propósito. Escolha uma situação em sua vida que exige paciência e dedique-se a enfrentá-la com calma e confiança. Na sequência, o autor disponibiliza um espaço para que possamos fazer as nossas anotações com as nossas reflexões. E a sugestão de leitura bíblica para o dia de hoje, nessa semana 2 das virtudes cristãs, está em Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de estranha misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Palavras do Senhor, graças a Deus. Ficará na descrição do vídeo o link para quem desejar também adquirir esse livro, que eu considero uma bússola e que condiz com o que está escrito na capa final do mesmo. Que com ele nós vamos percorrer um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais, abre aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, fecha aspas.
E mais à frente continua. Este livro será nosso companheiro de jornada, nosso amigo fiel, que nos ajudará com os melhores conselhos inspirados na palavra de Deus e, como um bom mestre, irá nos mostrar sempre o próximo passo. Até breve!